Boa tarde a todos. Já tinha dado boa tarde ali, o Leonardo está aqui, o Eduardo, a Inajara, a Geiciane. Isto, nós temos. Ah, Leonardo Colares também está aqui. Nós temos 3 trabalhos nessa sessão. Eu sou o mediador, moderador, professor Alexandre Silveira, da Unicinos. Comigo está um assessor, eu acho que é o. Deixa eu ver, o assessor é Eduardo? Não. Serei eu, professor. É que estava uma moça aqui antes comigo. Isso. Vai ser Estava a Ana Elizabeth, isso. no entanto, ela teve um compromisso de trabalho e não pôde comparecer. Como nós somos da mesma universidade, ela me mandou mensagem hoje. Sem problema, sem problema. Eu só vou passar o Eduardo depois fala também, só vou passar aqui algumas orientações para antes a gente começar, para que a gente possa. Vocês estão me ouvindo bem, vendo bem, né? Sim, professor. Tá, porque eu tô numa cidade no interior do Rio Grande do Sul que chama São Lourenço do Sul e teve um temporal ontem, a cidade toda ficou sem luz, se ficou sem internet, daí hoje eu estou no campus aqui, voltou tudo. Aquelas coisas, perrengue de professor acontece, quem está entrando nessa vida aí é assim. Eu sou de Porto Alegre, mas que eu faço pós-doc com a Inajara ali, que vai apresentar, e o Leonardo, que eles são alunos de mestrado e doutorado, e vocês aqui têm os outros, provavelmente o Lucas e a Geiciane também são alunos, mas assim, a vida de professor também, que saiu do doutorado em 2020, depois um pós-doc em 21, 22, agora no outro pós-doc, é assim mesmo, tá, gente? Então, assim, eu sou professor visitante aqui na FURG, em Rio Grande, que fica São Lourenço, que é uma cidade ao lado, aqui na Costa Doce, que a gente chama aqui no sul. Caso a internet cair, tudo isso para dizer, pode ser que daí o Eduardo tome, depois eu volto, só para a gente ficar mais ou menos alinhado, certo? O que a gente vai começar, então? A gente tem 3 trabalhos, que é a percepção de qualidade e materialismo no contexto das redes sociais e consumo impulsivo, impacto de vídeos curtos em mídias sociais nas escolhas do consumidor e jogos de azar em um mercado em desenvolvimento explorando vazios funcionais através da netnografia. A gente vai ter das 4h30 até as 18. Como somos 3 trabalhos, não são 4, a gente vai conseguir administrar bem o tempo, porque a gente tem, na verdade, 8 minutos por autor para apresentar. Apresenta, a gente vai ter mais 8 minutos de discussão sobre aquele trabalho. Pode ser que um ou outro passe, daí digamos que a apresentação tenha 10 minutos ou 9, a gente diminui esses 8 para 6 ou 7. Depois de cada um, a gente vai ter no final 22, 25 minutos, como a gente tem aqui só 3 trabalhos, para a gente discutir, ver inter-relação entre os trabalhos, porque a gente possa ter uma discussão que um possa complementar e ajudar o outro aqui nesse processo que vocês estão de desenvolvimento das teses, das dissertações de vocês. Combinado? Todos de acordo? Eduardo, tem mais alguma recomendação que eu esqueci? Alguma coisa que tu queira falar? Não, professor, o senhor explicou muito bem, inclusive agradeço, e nós podemos começar nas nossas apresentações, né? Quem somos, de onde somos, e já começo por mim, né? Eu sou Eduardo, sou discente do programa de pós-graduação em Gestão, Inovação e Consumo, da Universidade Federal de Pernambuco, e estou como assessor, no caso, eu seria o suplente, só que a colega, que seria a assessora, não pôde comparecer aqui. E como o professor enfatizou, serão esses minutos, né? 8 minutos de apresentação, 8 minutos de discussão, sucessivamente durante as 3 apresentações, e por fim teremos 20 minutos de diálogos entre os trabalhos apresentados. E também a ressalva que o trabalho pode ser apresentado ao vivo ou o vídeo que vocês enviaram para o Congresso. Se for no vídeo, eu coloco aqui, dou play no vídeo. Se for ao vivo, aí vocês têm essa responsabilidade de apresentar online, tá certo? Isso, bem, bem pontuado. Então, podem nos apresentar nesse momento, por favor. Começa com o trabalho. Acho que é o seu trabalho? Não. Começa com o trabalho. Não, o primeiro trabalho é percepção e qualidade de materialismo no contexto das redes sociais e consumo impulsivo. Esse trabalho é
Quem que são os Eu. autores? É a Geiciane, né? Isso. Vai querer apresentar no vídeo ou você tem a apresentação? Vai ser no vídeo mesmo. No vídeo? Então, Eduardo, dá o play aí. Certo momento. Qual o tema do teu trabalho? É o percepção de qualidade e materialismo no contexto das redes sociais e consumo impulsivo. É o código 1633, o dela. 1633. Ah, acho que aí está diferente. Para mim aparece diferente, mas tudo bem. Olá, tudo bom? O tema do nosso estudo é percepção de qualidade e materialismo no contexto das redes sociais e consumo impulsivo. Essa é a nossa equipe que colaborou para a realização desse estudo. Eu me chamo Geisiane Quirinho, sou bolsista da graduação de Marketing da Unipop, na modalidade do bacharelado. Empresas e marcas investem em marketing digital, promovendo o alcance e a capacidade de segmentação das redes sociais, influenciando os consumidores com suas propagandas. O uso intenso pode levar ao consumo impulsivo, o que dificulta a avaliação da qualidade dos produtos e o que faz os consumidores priorizarem prestígio à funcionalidade. O nosso estudo busca investigar como o uso das redes sociais e o consumo impulsivo influenciam a consciência de qualidade e o materialismo, fornecendo visões para profissionais e acadêmicos interessados em padrões de consumo digital. Nosso referencial: as redes sociais são as principais estruturas virtuais de análise de comportamento do consumidor. O uso delas é entendido como um engajamento e a troca direta de indivíduos e instituições, promovendo a conectividade, a criação e a produtividade. A percepção da qualidade de um produto é um dos fatores de geração de valor, externalizando as características físicas da mercadoria como um vislumbre de qualidade. A possibilidade dessa conexão e criação e a compra dentro das redes sociais contribui para a intensificação da consciência da qualidade, o que mostra na nossa primeira hipótese de pesquisa, que o uso de rede social influencia positivamente na consciência de qualidade. Por outro lado, o consumo impulsivo obedece uma motivação não racional relacionada à busca por satisfação no ato da compra. Os indivíduos que estão dentro dessa busca entram em um ciclo vicioso de compras, e nessa perspectiva a gente entende que o estilo de tomada de decisão é entendido como um padrão construído a partir de hábitos, onde eles conseguem entender o ambiente e processar uma ação que demanda uma decisão. Diante disso, em uma dinâmica que o consumidor está dentro de um ciclo vicioso de compras caracterizado pela impulsividade no consumo, entrando em contato com vários produtos em intervalos de tempo menor. E é possível que essa tendência à perca da qualidade dos produtos consumidos, formando, assim, a nossa segunda hipótese do estudo, que o consumo impulsivo influencia negativamente a consciência de qualidade. Devido à informatização e o crescimento tecnológico, demanda a habilidade de busca na internet, demonstrando que os compradores podem, a partir do seu conhecimento, tomar decisões mais informadas e se tornarem mais exigentes em relação às suas compras. Portanto, advindo dessa característica, é esperado que o usuário tenha um nível elevado de materialismo, formando assim nossa quarta hipótese, que a consciência de qualidade influencia positivamente no materialismo. O alto valor com as mercadorias e posses define que o indivíduo como materialista. Ele relaciona a crença que as posses materiais contribuem com momentos de felicidade, satisfação e otimismo. O estilo de vida de um indivíduo materialista é atrelado ao seu sucesso à quantidade de bens materiais. E esse traço social é percebido em uma população mais jovem, que, em contato com as tendências das redes sociais, vislumbra a busca por uma maior posição social. Visto isso, é compreensível definir o consumo como um influenciador de atitudes materialistas, permitindo enunciar a nossa quarta hipótese dessa pesquisa, que o consumo impulsivo influencia positivamente no materialismo. Aqui a gente pode ver o nosso modelo completo. A nossa metodologia foi uma pesquisa descritiva quantitativa. A gente fez um questionário online via fóruns pelas redes sociais. Tivemos 170 respostas. A gente usou uma técnica de modelagem de equações estruturais pelo AMOS V.24. E esses são os nossos 4 construtos usados na pesquisa. A gente teve uma amostra predominantemente feminina, e com a média de 30 anos, 38,6% da amostra não completou o ensino superior e 40% estão nas faixas de renda mais altas. Analisando a validade convergente e discriminante dos construtos,
a gente vê que as redes sociais e o consumo impulsivo apresentou problemas de validade convergente, sendo que o seu AVE está abaixo de 0,5. Mas por ser próximo ao valor aceitável, que é 0,461 e 0,444, a gente acabou aceitando e mantendo os construtos. E com relação à validade discriminante, a gente não apresentou nenhum problema. Já aqui no nosso modelo estrutural, a gente tem uma ressalva a fazer sobre o nosso trabalho, pois, na verdade, todas as hipóteses elas foram aceitas, visto que o p-value ele é menor do que 0,05 e o coeficiente beta, os sinais positivo e negativo, estão conforme as formulações das hipóteses. Entrando na nossa discussão, no nosso primeiro panorama, a relação das redes sociais que influenciam positivamente a consciência de qualidade é confirmada, indicando que as pessoas com maior uso de redes sociais terão uma maior consciência de qualidade, visto que a formação do processo de qualidade de um produto ou serviço tende a atender um gatilho de satisfação para os consumidores, visto que o uso delas possibilita a interação, partilha e experiência de compra. Com relação à segunda hipótese, que é do consumo impulsivo influenciando negativamente a consciência de qualidade, ela também é aceita, o que indica que pessoas que consomem de forma impulsiva não têm consciência de qualidade, demonstrando que dentro desse ciclo de compras impulsivas, esse indivíduo é exposto a diversos produtos em um curto período de tempo, gerando uma perca de discernimento em relação à qualidade dos produtos consumidos. A terceira hipótese ela também é aceita, indicando que a consciência de qualidade influencia positivamente nesse materialismo, definindo que o alto valor em mercadorias e postos define o indivíduo materialista. Já com relação à nossa quarta hipótese, indicando que o consumo impulsivo interfere no materialismo, ela também é aceita. A gente vê que esse efeito foi que as pessoas que consomem de forma impulsiva são propensas a ficar em um ciclo vicioso de compras em uma tentativa de estimular a felicidade. Então, a gente compreende que esse consumo impulsivo influencia, sim, atitudes materialistas. A gente conclui que nossos objetivos foram atendidos, visto que a gente analisou a relação da influência das redes sociais, consumo impulsivo e consciência de qualidade no materialismo. Os nossos resultados indicam que o ambiente digital e o comportamento de consumo têm impactos significativos na percepção de qualidade e atitudes materialistas dos consumidores. A nossa pesquisa ela contribui para a literatura ao apontar as relações dos construtos e sugerindo que as empresas podem usar as redes sociais para aumentar a percepção de qualidade de seus produtos, aumentando o materialismo dos seus consumidores, influenciando as suas decisões de compra. Por outro lado, estratégias para mitigar esse consumo impulsivo podem ser necessárias para manter essa percepção de qualidade. Como limitação, a gente não explorou o efeito moderador de outras variáveis, como a satisfação com a vida. E, além disso, futuras pesquisas podem investigar a influência de diferentes tipos de boca a boca na percepção de qualidade, comportamento do consumidor e tomada de decisão. E, para finalizar, eu agradeço ao meu professor, a Fundação Edson Queiroz, pelo suporte e o financiamento desse estudo. Certo, certo. Muito legal, Geiciane. Parabéns pela tua apresentação. A gente vai ter 8 minutos agora para debater o teu artigo. Eu vou começar aqui, depois se mais algum colega quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Primeiramente, quero dar parabéns pelo trabalho, por todo o esforço que foi realizado com esse trabalho. Eu estava vendo, você é aluna de graduação ou de mestrado? Eu sou aluna de graduação do marketing da modalidade do bacharelado. Muito, muito bom. Vai ficar o teu esforço, Geisiane, o teu trabalho está muito bem desenvolvido junto com os teus professores, junto com você. Claro, o esforço deles é revisão e apoio, mas a tua apresentação e o teu trabalho, eu li o teu trabalho, gostei muito. Para uma aluna de graduação, aí tem, eu acho que um ótimo encaminhamento aí para futuramente continuar teus estudos. Essa é uma coisa que o professor, quando vê assim uma apresentação, fica muito feliz, pesquisador, então já passei por essas fases, mas ver na graduação isso, Você é da Unifor, né? Fortaleza, né? Isso, sou da Unifor Fortaleza. Inclusive, o Lucas, que é o meu orientador, ele está aqui, meu professor orientador, Lucas Lopes. O Lucas está aqui. Legal. Então, parabéns para você e para o teu orientador pelo trabalho. O Lucas eu conheço, agora eu vi ele ali. Eu já tinha visto ele no SEMIAD outras vezes. E, assim, parabéns por todo o esforço.
eu vi da questão. Eu sou hoje um pesquisador mais quali do que quant. No meu mestrado eu fiz mais quant, mas no marketing a gente tem essa questão do paradigma da quant, né? E o Lucas é nessa área mais quant e das equações estruturais e tal. Mas gostei bastante dessa abordagem que vocês trouxeram. Eu fiquei com um pouquinho só de dúvida nessas que foram rejeitadas, principalmente a H2 e H4, se tu pudesse explorar um pouquinho mais o que vocês, a partir dos dados, o que vocês viram, o que poderia responder um pouquinho por que elas foram rejeitadas? Pronto, na verdade, foi até uma ressalva que eu fiz dentro do vídeo. Nenhuma das hipóteses, elas foram rejeitadas. Tanto o nosso estimate, ele confirmou, né, pela sinalização positiva e negativa, que as nossas hipóteses estavam do jeito que a gente estava pensando, e o nosso p-value, ele é inferior a 0,05, só que na hora, durante a revisão, infelizmente, houve um erro que a gente acabou deixando como rejeitado. Só que todas elas foram aceitas. Legal, não, interessante. Esse é um tema que tem ótimas oportunidades de pesquisa, tá? De dar uma continuidade nesse estudo. Eu acho que tem aí potencial para futuras publicações e ampliação. Claro, para o teu artigo, que é um artigo de graduação, tem melhorias, mas está de acordo, eu acho que tem algumas coisas. Mas eu vou dar uma recomendação só, que eu acho que poderia ter aprofundado um pouquinho mais assim nessa questão na revisão de literatura, ter aberto daqui a pouco algumas sessões, claro, a gente sabe que tem a limitação aqui do SEMEAD, tem tudo da questão do tamanho do artigo, então assim, daqui poderia, no referencial teórico, abrir um pouquinho redes sociais, daqui a pouco consumo, ou comportamento de consumo e redes sociais, daqui a pouco ter sair de comportamento de consumo e depois redes sociais, para poder. Eu vim estudando muito plataformas, daqui a pouco poderia entrar em plataformas aí também. Tá? Se fosse fazendo uma questão macro, poderia ser comportamento de consumo, plataformas e rede social, pensando nessa linha. Tá? E na questão do método, eu acho que está bem de acordo. Uma coisinha ou outra é dizer como que, assim, para uma publicação eles vão querer ser mais detalhe de como foi feito, tá? Então, detalhar um pouquinho mais os procedimentos ali. E nos resultados não é diferente. Nos resultados, trazer um pouquinho dessa conversa do que foi encontrado junto com os autores, tem ali, mas poderia ser um pouquinho mais aprofundado, até explicando isso. Que está na discussão, tá? Está na discussão, mas poderia ser um pouquinho mais aprofundado, trazendo daqui a pouco alguns encaminhamentos que vocês trazem na conclusão, mas poderia trazer ali. Eu não sei se mais algum colega tem alguma outra recomendação, se tenha lido o texto ou pela apresentação que queira pontuar, a gente ainda tem uns minutinhos. Não? Eu queria só fazer uma Vai, pergunta. Lucas. Leonardo. Vocês chegaram a pensar em fazer uma diferenciação, por exemplo, entre essa percepção de qualidade, né, a consciência de qualidade entre produtos e serviços, ou produtos e propriamente produtos, né, por exemplo, produtos de categorias diferentes? Pronto, no caso, a nossa pesquisa ela deriva de uma pesquisa maior, que é a pesquisa do doutorado do meu orientador, e a gente pegou esses construtos lá de dentro. A gente já tem uma escala validada, ele é um questionário com mais de 100 perguntas, a gente utiliza a escala Likert de 5 pontos, e atualmente, como a gente estava tendo uma dificuldade de coleta, porque a nossa intenção é fazer essa pesquisa anualmente, justamente para entender como que anda esse comportamento de compra, essa evolução e tudo mais. Então, a gente está fazendo agora umas subdivisões por níveis, aqueles construtos que deram mais validade, a gente está pedindo para as pessoas responderem e a gente dividiu esse questionário em sessões para a gente conseguir, até mesmo conseguir uma amostra maior, visto que o questionário inteiro com mais 100 perguntas é muito difícil de as pessoas responderem, paciência e tudo mais. Mas a gente tem intenção, sim, de colocar para frente, até porque, visto que dessa habilidade de busca, a gente também tem o uso de plataformas, né? Então, até mesmo trazer uma contribuição prática é muito interessante para saber como que as empresas elas podem utilizar desse comportamento de consumo ou esse uso de rede social
seja para aumentar o valor do seu produto, ou seja para sair dessa compra por impulso, né, que é aquele gap lá de o comportamento míope. Então, a gente pensa assim em aprofundar e trazer outras perspectivas para esse estudo e até mesmo para outras possibilidades. Beleza. Obrigado e parabéns pela pesquisa. Muito bem feita e muito bem estruturada. A última recomendação, Lucas e Geiciane, que você estava falando da dificuldade, daqui a pouco uma saída é não ficar só no quant, complementar, daqui a pouco o quant com uma netnografia, por exemplo. Leonardo e a Najara, a gente vem trabalhando com isso, daqui a pouco pode ser olhando alguns grupos de consumo, olhando algumas pessoas para complementar, daí poderia enriquecer. Daqui a pouco a gente já está falando coisa que poderia ser até para um mestrado futuro, mas é para enriquecer nesse trabalho para uma futura publicação aí de vocês, que eu acho que o artigo tem potencial. Mais alguém fazer alguma pergunta? Dá para me ouvir direitinho? Sim, Lucas. Tá. Oi, boa tarde a todos, né? Bom, Alexandre, bom todo Tudo. mundo. Então, eu agradeço os comentários, né? Agradeço os parabéns aí. É muito para a Geise mesmo, eu só oriento. E ainda deixei passar essa parte dos erros das hipóteses, às vezes é um ano exemplar. Acontece. Então, parabéns. É muita coisa, né? Que nem você estava falando no começo, é muita coisa mesmo que a gente tem que fazer, então. Mas é isso. Mas eu agradeço os comentários e realmente a gente tem que aprofundar em diversos pontos. E aí, Leonardo, essa pergunta que você fez é algo que a gente vai aprofundar ainda. Como a gente explicou, a ideia é um projeto amplo e é desse projeto a gente vai começar a nascer outros projetos. Então, essa diferenciação de produto para serviço, ela muda tudo, né? Se você está falando de serviço, é uma perspectiva de qualidade e produto é outra, né? Então, são coisas que a gente ainda vai traçar, né? Eu tô começando esse projeto e aí vai aparecendo mais coisas. Então, na etnografia é uma boa opção também. E aí tem a Geise aí para me ajudar nesse avanço de pesquisa, tá? Eu agradeço muito. Obrigado. Certo. Então a gente vai agora para o segundo trabalho. Vamos para o segundo trabalho. Eu vou deixar o meu, da Najara e do Léo para o último. Tá? Nós vamos agora para o impacto de vídeos curtos em mídias sociais nas escolhas do consumidor. É o trabalho código 617. Os autores estão aqui? Sou eu. É o Leonardo. Ótimo, Leonardo. Vamos lá. Você vai Leonardo, querer passar o vídeo ou a apresentação? Formato de vídeo, por favor. Passo o vídeo? Então, deixa aqui o nosso assessor. Cadê o nosso assessor? Coloca o vídeo. O Eduardo. É o 617 lá, Eduardo. Isso. esse, né? Isso. Você é do Paraná, né? Da Federal. Isso, aham. Legal. A gente foi colega lá. Eu fiz pós-doc lá. Vamos lá. Estudante da minha pesquisa de estratégia de marketing e comportamento do consumidor, programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal do Paraná, e eu vou apresentar um trabalho sobre o impacto de vídeos curtos em mídias sociais nas escolhas do consumidor. Para a gente começar, é importante diferenciar principalmente as mídias sociais de vídeos curtos das tradicionais. As mídias sociais de vídeos curtos, elas possuem um limite, né, onde o conteúdo recomendado não acaba, você pode passar 5 minutos, você pode passar 10 minutos, 1 hora, sempre vai ter um conteúdo para você ver. Você não precisa ter uma amizade ou seguir alguém dentro dessas redes, porque a própria rede social vai te recomendar um conteúdo. O conteúdo é muito rico, né? Então qualquer coisa que você busque dentro dessas redes sociais, você tem hoje em dia um vídeo, algumas informações a respeito daquilo que você procura, e as recomendações são personalizadas, né? Então, com base no que você assistiu, no que você acessou, no que você curtiu, no que você comentou, aí ele vai alimentando aí o seu feed para que você passe mais tempo dentro das redes sociais. Com isso, a gente tem aí alguns efeitos adversos, né? As redes sociais, elas são cada vez mais populares, mas a gente tem aí altos índices de concentração, elas consomem muito tempo dos seus usuários, também podem remover a concentração dos seus usuários, e a gente tem até alguns estudos aí que falam que elas formam um buraco negro de tempo, onde o usuário entra ali e tem uma distorção temporal. Então, ele passou meia hora, parece que ele ficou menos tempo. Tanto conteúdo personalizado
ele acaba recebendo. Então, considerando isso, né, o objetivo da nossa pesquisa aí é fazer uma contextualização das novas mídias sociais e investigar como elas podem estar influenciando o comportamento dos usuários. Assim, a gente faz análise do impacto do tempo gasto assistindo vídeos das redes sociais nas escolhas do consumidor. Então, para a gente começar, a gente começa com as escolhas alimentares, né? Elas podem ser tomadas a partir de hábitos, mas elas também podem ser influenciadas através de elementos ambientais, anúncios, promoções, informações nutricionais, propagandas. E também, quando a gente olha para a literatura, a gente tem alguns estudos que mostram que, dentro das redes sociais, os adolescentes eles podem ser influenciados tanto por celebridades quanto por amigos, ali através do compartilhamento de comportamentos alimentares. E também a gente vê que as redes sociais podem ser utilizadas até como um elemento para desenvolver a segurança alimentar, né? Tem estudos que mostram isso dentro do contexto de escolhas alimentares e redes sociais. Quando a gente olha para as escolhas alimentares, o óbvio também pode ser considerado ali um fator decisivo, né? Você comer um bolo de chocolate, por exemplo, ou comer uma salada. Quando a gente olha para o autocontrole, a gente vê que tem estudos que mostram que só a presença no smartphone já pode drenar os recursos cognitivos e abaixar o seu nível de autocontrole, né? Então, no contexto das redes sociais, a gente tem a nossa primeira hipótese, que é passar mais tempo nas redes sociais, assistindo a vídeos curtos, eleva a preferência por alimentos menos saudáveis. E aí, ainda dentro da nossa fundamentação teórica, né, a gente vê que, apesar do das redes sociais ser gratificante, ser uma fonte de prazer, ele também pode trazer ali sentimento de culpa, né, afetar negativamente o bem-estar e o prazer dos usuários. Porque o tempo que esse usuário passa dentro das redes sociais pode conflitar com objetivos e tarefas ali que ele tem no longo prazo para a vida dele. Então, a gente tem a nossa segunda hipótese, que é passar mais tempo nas redes sociais e leva a preferência por deixar as redes sociais. E aí, a nossa metodologia aqui, né, para a gente fazer isso, a gente testou para testar a primeira hipótese, então a gente teve 141 respostas válidas, 2 estímulos de manipulação, onde a gente solicitou os participantes a imaginarem uma situação onde eles passaram 10 minutos na rede social, e outro grupo imaginaram uma situação onde eles passaram 90 minutos na rede social, e após essa imersão, a gente pediu para eles escolherem um alimento entre frutas, baunilhas ou chocolate de sobremesa, né? Um alimento saudável e um alimento não saudável. No primeiro estudo, então, a gente teve aí, a gente fez um quadrado, a gente teve um valor de 7,7, em 0,005. E aí, o que significa, né, é que os participantes que receberam ali o estímulo de 10 minutos escolheram proporcionalmente alimentos mais saudáveis, enquanto aqueles que receberam o estímulo de 90 minutos escolheram alimentos menos saudáveis, né? Então, a gente tem que nas redes sociais, ele pode, de certa forma, aumentar o conflito ali entre desejos imediatos e os objetivos de longo prazo dos usuários na questão das escolhas alimentares. E aí, para a gente testar a nossa segunda hipótese, né? A nossa H12, a gente fez um segundo estudo com pais tempo de disciplinas. Então, a gente colocou a ideia de 10, 90, 15, 60 minutos. E a gente teve 121 respostas válidas, né? Aí, além dos participantes escolherem as frutas ou o alimento não saudável, eles também tinham que escolher ficar ou sair das redes sociais. No primeiro teste, a gente não conseguiu encontrar um quadrado, né? Porque o nosso sistema não permitiu que a gente fizesse essa análise. Então, agora a gente está fazendo alguns levantamentos para entender o que aconteceu aqui, para que a gente possa refazer e melhorar esse estudo, né? Principalmente pela questão das escolhas alimentares e na questão da escolha entre sair ou permanecer na rede social, a gente conseguiu comprovar isso através dos nossos dados. Então, também fez os quadrados, com um valor de 3,7, e isso que ele permitiu, né? 0,053. Então, a gente vê que os usuários que passam mais tempo nas redes sociais tendem a uma intenção maior de saída do que aqueles que ficam menos tempo
nas redes sociais, mostrando que o tempo nas redes sociais, mais uma vez, pode influenciar ali as escolhas dos usuários, né, dos consumidores. E aí, então, a gente consegue ver que o nosso estudo ele avança em relação às pesquisas anteriores, né, considerando tanto a questão das escolhas alimentares quanto a saída ou permanecer nas redes sociais. Os estudos anteriores eles se concentraram na questão da saúde mental, e aí a nossa pesquisa ela traz, né, a dimensão aí das escolhas alimentares e a atenção dos usuários. Então, a gente consegue, com esses dados, oferecer ali algumas perspectivas, né, para estudos futuros. E também o nosso estudo ele pode funcionar, né, como uma intervenção, né, pode ser utilizado para basear intervenções, dando um uso mais equilibrado e saudável dessas redes também. E aí, as considerações finais é que nós estudos, né, podem dar continuidade ali em diferentes situações, contextos, e também envolver emoções, como culpa, arrependimento, né, ou alguns efeitos práticos ali. Então, quando a gente coloca esses conceitos junto com o impacto do autocontrole nas redes sociais, a gente vê, né, que ele pode mostrar ali tanto na ação dos consumidores como em relação à criação de propaganda ou desenvolvimento de publicidade e anúncios divulgados dentro dessas redes também. Aqui estão as referências. E é isso, pessoal. Falei super correndo, passei 20 segundinhos e espero que vocês tenham gostado. Abraço! Parabéns, Leonardo, os seus colegas. Tá você só aqui ou estão os teus colegas também? Hoje estou só eu aqui, Isso, você é aluno de doutorado ou de mestrado? sou aluno do mestrado, na De linha de mestrado. pesquisa de estratégia de marketing e comportamento do consumidor. Mais especificamente, Ótimo. comportamento do consumidor, né, que a gente faz a divisão aqui na UFPR. Isso mesmo. Porque quando eu fiz o pós-doc, aí foi com o professor Gustavo, foi mais na linha de estratégia. O Gustavo Habib. Bom, vamos lá. Quero te parabenizar pelo trabalho, junto com o teu orientador, junto com os teus colegas. Eu tenho só umas dúvidas e recomendações, devo deixar aberto depois para os colegas, tá? A dúvida foram dois experimentos, né? Como é que tu pode detalhar um pouquinho melhor esses experimentos? Como é que vocês fizeram? Posso. Esses experimentos, eles foram feitos por bola de neve, né? Então, a gente montou ali os questionários e eu divulguei eles em grupos de WhatsApp, grupos de estudantes e amigos que eu tinha. E aí a gente em dois grupos, né? Um grupo ali que era convidado a imaginar um dia em que ele passou 10 minutos na rede social e o outro grupo passou 90 minutos na rede social, utilizando, né? Vendo ali o que ele está acostumado a ver. E aí, depois dessa imersão, a gente pedia para ele ou escolher ali um alimento, né? Ou ficar ou sair da rede social, nesses dois experimentos. Então, a gente dividiu eles, os participantes, em dois grupos e aí, com esses grupos, a gente fez as análises das escolhas, né? Ótimo, sim, bem como está aqui bem explicado no método, ótimo. Não, ele ficou bem explicado no método. Eu acho que nessa questão do como, por que eu te fiz essa pergunta, tá? Eu acho que para uma futura publicação ou encaminhamento, na questão do experimento, às vezes fica necessário trazer melhor esse passo a passo. Aqui ele está descrito com algumas informações, tem tabelas, tem como é que vocês dividiram esses grupos, esses clusters, mas daqui a pouco algumas imagens poderia ajudar, tá? Então, assim, eu tenho visto alguns artigos quando tem experimentos, porque vocês usaram bola de neve, mandaram eles olharem, vocês mandaram um questionário, mas se vocês fizeram alguma outra ferramenta que vocês usaram, como fizeram isso? Vocês não chegaram a usar eye track, usaram outras ferramentas de... Essa era até alguma das sugestões do meu orientador, né? Porque o grande problema que a gente estava encontrando é como simular que os participantes realmente ficaram 10 minutos nas redes sociais, ficaram 60 minutos ou ficaram 90 minutos. O ideal seria, claro, né, colocar ali um eye track, pegar metade dos participantes, colocar numa sala com os celulares, fazendo a medição. Então a gente tentou ao máximo buscar isso, né, através ali dos
Das ferramentas? das ferramentas, né, das maneiras como a gente induziu cada um a imaginar ali a rotina, para que a gente conseguisse extrair esses dados, né? Então, assim, a minha sugestão é isso, deixar um pouquinho mais claro no método isso, explicando como é que foi esse processo. Está explicado ali para o artigo aqui, mas daqui a pouco detalhar mais poderia ajudar. Outra coisa, não sei, depois se o Lucas quiser ajudar, eu achei o teu objetivo muito amplo, tá? Daqui a pouco vai ter que focar um pouquinho mais, porque ele está contextualizar, ele está analisar, ele está influenciar. Daqui a pouco ele poderia ser um pouquinho mais focado, tá? Um pouquinho mais Um grande focado. guarda-chuva. É isso, ele está um guarda-chuva. Como é aluno de mestrado, a gente entende. Agora é o momento de começar a focar um pouquinho mais. Eu acho que o teu analisar seria melhor do que contextualizar, tá? Então daqui a pouco tu analisou, tá? Eu acho que poderia estar nessa linha, tá? O influenciar, como a gente falou, induzir, fica complicado falar isso até para uma futura pesquisa publicável, tá? Então minha sugestão. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Quer dar mais alguma recomendação para o nosso colega Leonardo? Não? Licença, eu tenho. Vai lá. Atualmente, porque eu faço parte de dois grupos de pesquisa aqui na Unifor. Um é que eu sou voluntária, que é o grupo Observatório de Comportamento do Consumidor, e sou bolsista de neuromarketing. Eu acho interessante para vocês tentarem mapear esse comportamento de compra a utilização do TAI, o teste de associação implícita. A gente não tem só o Inquisit atualmente, a gente tem um software chamado FreeAT, inclusive a gente está desenvolvendo algumas pesquisas com ele. Atualmente eu estou desenvolvendo um sobre política com ele. Então, eu acho ele muito interessante para vocês até mesmo entenderem como que está funcionando esse comportamento e essa visualização que eles têm, né, tipo, de estar online e de ter alguma tarefa, um alimento, assim, alguma coisa assim, do tipo em contrapartida. Então, eu acho interessante, tipo, o TAI para ajudar mesmo. Ele só tem uma limitação, né, por conta do computador, do Windows, tudo mais, por você ter que levar né, a amostra até o local, mas ele vai te dar uma profundidade bem interessante. Não, ótima sugestão. Deixa eu anotar aqui já o nome do teste. Obrigadão, Gisele. E uma última sugestão, Leonardo, é daqui a pouco na análise de resultados aprofundar ali as discussões e tal, aprofundar isso, que assim, aqui na tua análise ela ficou um pouco superficial, daqui a pouco a gente entende que é para um artigo né, para testar mesmo, é um artigo para seminário, é um artigo, mas assim, para uma futura publicação que tu consiga ter um alto impacto, a gente vai mudar, não vai ter mais quali, a gente vai ter questão de citações, a gente tem que ter um pouquinho mais de aprofundamento nisso. Então, daqui a pouco, aprofundar essa questão das discussões aqui, de impactos, dessas relações, poderia ser um caminho também. Obrigadão, professor. Certo? Mais alguém? Bom, então a gente vai para o último trabalho agora, depois a gente faz a apresentação do trabalho, que é da Inajara, comigo e Leonardo e o professor Jefferson. A Inajara vai apresentar, que é Jogos de Azar em um Mercado em Desenvolvimento, explorando vazios institucionais através da etnografia. A gente tinha mandado o vídeo, mas a Inajara ela escolheu que ela tem aqui uma apresentação, ela quer apresentar já até colocou, já está compartilhando. A Inajara vai estar apresentando, e depois vocês daí, eu vou ter que fazer moderar também, mas a gente modera junto aqui em parceria, tá? Vamos lá, gente. Pô, tudo contigo, Inajara, tem 8 minutos para apresentar. Participantes, é um momento especial para nós que somos pesquisadores estar aqui. Quero parabenizar as pesquisas anteriores, a Geisiane, o professor Lucas, né? Um excelente trabalho também. Quero parabenizar o Leonardo, muito legal. Ou seja, é um momento muito especial para nós que estamos aqui. Essa pesquisa vem através do professor Alexandre, né? Do professor Jefferson, que eles são meus orientadores, né, na tese, na minha tese, que é também sobre plataformas, que é a área do professor Alexandre, e do professor Jefferson, que é da área da teoria, trabalha com competição e aprofunda muito a teoria institucional, toda essa parte de colaboração, estratégia.
e do meu colega de doutorado, o Leonardo, que trabalha muito também com etnografia na parte de jogos. Essa pesquisa, ela parte de um sentimento que está tomando conta da nossa sociedade, que é a questão dos jogos de azar, e um mercado em desenvolvimento explorando vazios institucionais através da etnografia. A pesquisa, ela surge por o cenário que o nosso país está tomando conta, exatamente que parte a partir da regulamentação das apostas esportivas que ocorrem a partir da Lei 13.756 de 2018, quando há regulamentação das apostas esportivas. O Brasil, atualmente, ele ocupa o terceiro lugar no consumo dessas plataformas, né? Apenas atrás da Inglaterra, dos Estados Unidos e da Inglaterra, né? Que são os grandes mercados. O que são vazios institucionais? Os vazios, eles se manifestam pela inexistência, pela ausência de instituições, né? No caso, por que que nós procuramos, né, pela ausência de legislação, né, que regule a atividade dos cassinos online e as apostas esportivas. O objetivo da pesquisa é como os vazios institucionais contribuem, né, para o crescimento de usuários nas plataformas de jogos de azar online, e o objetivo foi compreender como os vazios institucionais, eles influenciam o crescimento das apostas esportivas e cassinos online. A teoria, né, nós colocamos, mas ela está ela fundamentou assim, plataformas, teoria, vazios institucionais, que emerge da teoria institucional, a própria teoria, né, da questão dos jogos de azar, que a literatura, existe muitas pesquisas, né, na Inglaterra, nos países, Espanha, Portugal, e nós buscamos, assim, a literatura, ela foi uma literatura multidisciplinar, tá? Porque muitos assuntos nós encontramos sobre jogos de azar na área da psicologia também. Plataforma. Ela não é uma estrutura neutra, exerce uma agência própria que intermedia acesso através de relação, algoritmos e mecanismos CERNIC. Então, o professor Alexandre ele trabalha muito com a questão do ator em rede e a questão do capitalismo de plataforma. E também a relação do consumo cooperativo, vazio institucional. A teoria dos vazios institucionais ela foi desenvolvida em países não ocidentais, e os países em desenvolvimento, economias emergentes, elas são, como eu já comentei, elas são marcadas porque seriam vazios institucionais. A ausência das instituições, instituições ausentes, sistemas legais, né? Ou aquilo que torna eficiente um funcionamento de mercado. A metodologia, ela foi uma pesquisa qualitativa, exploratória e uma etnografia não participativa, tá? O autor que nós buscamos foi o Masi, por Konzinets, e ela teve duas fases. A primeira fase foi através de uma ferramenta pública, o Google Trends, com a seleção inicial de 10 plataformas. Como nós fizemos isso? Através dos termos de busca, tá? Como está ali no artigo. Então, a partir disso, foram selecionadas duas plataformas. Por quê? Essas duas plataformas nós optamos pela razão pagamento, conveniência, e também buscamos se elas estavam, foi uma das perguntas que o revisor fez, e se elas tinham qual o processo que elas tinham de conformidade. Tá? Nós procuramos, uma plataforma foi do exterior e outra plataforma era brasileira. Nessa fase também, que foi os termos, né, que aparecem o crescimento detalhado, né, que a partir de 2022 houve um crescimento exponencial pela procura desses termos de pesquisa e as regiões que mais aparecem no Brasil. Essa pesquisa, ela teve imersão na comunidade, né? Nós optamos por uma
uma roleta ao vivo, sediada na Romênia, né? Que era onde brasileiros faziam a transmissão ao vivo. Houve uma imersão durante 6 meses, ah, através nós pegávamos, foi feito mais ou menos, tem 30 páginas de prints que eram feitos, né, nessas plataformas. Aqui alguns eu coloquei aqui, né, que estão no artigo, e a interação era em média de cada 30 minutos, a participação nas plataformas, e eram de 480 apostadores. Havia um chat interativo, e o que foram as descobertas, né, nesse estudo das percepções dos usuários? Os usuários relatavam manipulação, insatisfação com os resultados, falta de transparência, questão de confiança. As ferramentas de segurança das plataformas, elas eram insuficientes. Mesmo que houvesse esforços de utilização, conforme os cruzamentos dos dados, muitas não haviam auditoria, como descreve na literatura, a falta de regulamentação, né, específica, porque o período foi até junho, né, mostrava o porquê do crescimento dessas apostas, quais as formas que elas usavam para ter legitimidade, as limitações. A coleta ela foi restrita a 2 plataformas que não representam, né, a diversidade de jogos e a oferta dos jogos no Brasil. O foco foi em apenas a roleta ao vivo, que deixa de fora outros jogos que tem dentro desse ecossistema. As limitações elas podem ser mitigadas por meio de outras investigações longitudinais ou até qualitativas, comparando-se com outras plataformas de outros países da América Latina ou de países em desenvolvimento. E a sua análise ela é focada no indivíduo sobre as dimensões psicológicas e não institucionais. Considerações finais. As pesquisas elas podem investigar integrando tanto a forma qualitativa quanto quantitativa, oportunidade de explorar os vazios institucionais e como essas plataformas se legitimam. Os vazios institucionais, eles resultam em indivíduos influenciados por essas plataformas, né, de jogos de azar, e que aumentam as suas receitas, né, e expõem os usuários a riscos econômicos. E uma das coisas... Perdão, me desculpa, aqui foi o teclado. Deixa eu voltar só aqui. Perdão. E um estudo aprofundado poderia elucidar como a falta de estrutura regulatória permite práticas que afetam tanto a saúde financeira, bem-estar econômico e social desses indivíduos, e principalmente a questão do próprio comportamento, né, voltado para a ludopatia. Aqui está alguns dos autores, né, foi uma pesquisa bem extensa, e o nosso muito obrigada. Obrigado. Pode tirar a apresentação, Inajara. Um momentinho, professor. Tirar aqui. Tem que tirar ali. Parando de compartilhar. Deixa eu tirar aqui. Parou de compartilhar, professor. Não, ainda está compartilhando. Tu tem que ir lá e para. Tá, eu acho que deve ter um lugarzinho lá que tu clica lá para compartilhar. Eu não consigo tirar aqui. Parou? Não. Agora sim. Agora sim. Bom, só para complementar, então, como vou moderar, esse trabalho é um trabalho que é um trabalho da Inajara, que faz parte da tese dela, que ela tá olhando plataformas, vazio institucional e legitimidade, e plataforma de apostas e plataformas de jogos de azar. Além disso, Inajara, assim, eu sei que tu já encaminhou um pouquinho mais esse estudo, até para comentar para os colegas, assim, o que mais que dá para falar desse estudo a partir do que a gente já viu nesse artigo que foi lá no início, que a gente começou no ano, e do que já tem visto agora nas revisões sendo bem breve, tá? Nas revisões de literatura que tu pode complementar. Eu acho assim, uma das percepções que eu tenho é que a tecnologia é uma coisa que tu pesquisa hoje e amanhã está obsoleta, né? Até, aliás, uma das considerações que eu faço. E
próprio ensaio. E a questão também, esse trabalho ele também, né, acho que ele pode ser abordado atualmente, pesquisas futuras, elas podem abordar, principalmente o pessoal do marketing, a questão do comportamento do consumidor, os hábitos de consumo, porque, e a questão também da própria sustentabilidade e também da própria contribuição social que esse trabalho ele também tem, sabe? Que, ou seja, um vazio institucional, tu elimina essa lacuna com outra, com alguma proposta, até seria uma proposta de uma própria plataforma que pudesse ajudar, sabe, as pessoas que têm ludopatia, e seria até também acho que é uma oportunidade. Ótimo, ótimo. Tem mais alguma recomendação, pessoal? Vocês, quem quer, viu a apresentação e quer nos apoiar nesse estudo, quiser falar mais alguma coisa? Eu queria comentar, mas não é sobre nada Vai lá, detalhado Léo. do Vai lá, trabalho, Léo. mas dar os parabéns a vocês pela coragem, pela determinação, não só de falar de um tema relevante e importante, né, academicamente falando, mas também por trazer essa perspectiva mais qualitativa para dentro da área do marketing, do comportamento do consumidor, que muitas vezes ela é negada, mas ela é muito importante também para que a gente tenha ideias diferentes, para que a gente olhe para as coisas não só a partir de uma relação causal, mas a partir de um emaranhado de coisas que podem acontecer na nossa sociedade e que levam as pessoas a agir de determinada maneira. Muito bom o tema de vocês e o trabalho também. Parabéns. Obrigado, Leonardo. Mais alguém? É isso? Bom, gente, a gente vai pro. A gente tem agora um tempinho, né, Eduardo? Acho que a gente tem bastante tempo até. A gente vai até. Na verdade, o horário é até às 6, mas a gente acabou indo rápido. A gente tem mais 20 minutinhos, como o Eduardo falou. O Eduardo colocou aqui para mim, ó, que eu ia falar. Então, vocês têm que depois aqui clicar no link que está no chat para poder avaliar a sessão a partir do link, tá? Daí vocês podem só clicar ali no chat ali, tem o link que o Eduardo colocou ali, que é para vocês avaliarem a sessão. Isso é bom para a gente evoluir aqui o nosso grupo de pesquisa e o grupo todo, não de pesquisa, mas dessa sessão aqui, para futuros trabalhos, mediadores e também pessoal que vai estar aqui assessorando futuras sessões. Eu queria fazer só uma relação, tanto para o Leonardo como para a Geisiane e a Najara, vou fazer a pergunta para os três, daí deixo para vocês responderem. Se vocês verificam aí conexões entre os estudos que falam de redes sociais, plataformas e mediação, como é que vocês identificam essas relações e para onde vocês acreditam que pode ir estudos do campo aí, olhando o comportamento de consumo? No meu caso, como eu ainda estou começando essa jornada, eu achei extremamente interessante porque eu já tenho, por ser bolsista de neuromarketing e ser voluntária no grupo de comportamento consumidor, eu já tenho um interesse maior dentro de todo o comportamento em si. Tanto que ontem eu apresentei uma revisão sistemática do literatura sobre neuromarketing e a gente fez um mapa de rede de citações pelo Research Rabbit e a gente conseguiu entender que, de fato, a maioria de todos os estudos é sobre o comportamento do consumidor e a gente tem uma possibilidade muito grande dentro do neuromarketing, não só eles têm algumas preocupações éticas, claro, né, de o uso empresarial de forma manipulativa e tudo mais, mas a gente também tem um benefício muito grande para tentar entender esses comportamentos autodestrutivos das pessoas e tentar saber o que tá acontecendo, o que está fazendo ali. Então, eu acho muito interessante porque, querendo ou não, o digital já é algo intrínseco nosso, não tem como sair, não tem como, né, como tirar, separar do ser humano. Então, eu vejo que ele tem um futuro até mesmo aliado ao pessoal da tecnologia, de TI, para desenvolver ações e até mesmo novas tecnologias que, além de facilitar essas pesquisas para a gente, pode facilitar também e melhorar o mercado publicitário em si e trazer novas perspectivas. Legal, Leonardo e Najara. Boa.
Eu achei bem interessante, né? Os três trabalhos, eles tratam de temas diferentes, mas eles tratam de temas similares, mas eles os abordam de maneiras diferentes, né? Se você for ver, por exemplo, o meu trabalho e o da Geisiane, o meu trabalho dela, ambos abordam sobre o uso das redes sociais. Como a gente usou a metodologia para fazer a medição desse uso das redes sociais é totalmente diferente, né? Então, eu aqui no Paraná, ela lá de Fortaleza, é, ela já me passa uma dica, né? Dá uma ideia ali de como eu posso fazer um teste seguinte. No meu trabalho também, a gente vem estudando muito sobre a redução do autocontrole dos consumidores nas redes sociais e como isso pode impactar. Pode impactar numa compra, né? Uma compra compulsiva, como trata o trabalho da Gisiane, também está atrelado a comportamentos financeiros, né? O comportamento impulsivo e a redução do autocontrole. Então é bacana a gente ter espalhado pelo Brasil inteiro aí pessoas pesquisando na mesma área, mas em situações, em momentos diferentes. Desculpa. E quando a gente se encontra, a gente consegue ter aí uma conversão de ideias e de questões, né, que podem ser levantadas e debatidas dentro de um tema específico. Najara, quer complementar? Vendo os três estudos, como é que tu vê essa sinergia? O que poderia acrescentar? Então, e se complementam, porque quando eu trabalho, nós estudamos, né, professor Alexandre, a questão das plataformas de jogos de azar, que nós analisamos, questão de comportamento, questão de compulsão, a questão da própria das redes sociais, que tem, elas são virais, e são por onde, né, os influencers, e as próprias plataformas, né, elas também divulgam, né, e procuram moldar, que tem então o trabalho, né, o nosso artigo coloca moldar o comportamento de consumo, né, desses usuários através das próprias mídias. Então, é muito legal, porque a gente vê que para mim foi um aprendizado, né, maravilhoso com a Geisane, muito, aliás, estar na graduação, que potencial, né, professor Alexandre, e do Leonardo, que traz, assim, um trabalho muito, que envolve muita dedicação, maravilhoso, já vi o teu vídeo também, e eu acho que é a questão de repente, ter criar um grupo de pesquisa, né, professor Alexandre, uma proposta. Interessante, interessante. Essa questão toda de ter a certa mobilidade, a gente está aqui numa sessão virtual, por causa de alguns motivos não podemos estar presencial, eu já tive outros momentos presenciais no SEMEAD, já também digital na época da pandemia, mas a gente está aqui numa moderação online, é bom que a gente pode trocar isso. Ó, tem uma Geisiane fazendo muito bem, uma aluna de graduação, não desmerecendo, porque temos aqui a Inajara, que é de doutorado, e o Leonardo de graduação, de mestrado, e o outro Léo lá da Unicinos, que é de mestrado. Eu sou de pós-doc, que é estágio depois, né? Assim, sou um professor assistente. A gente consegue, com isso, alavancar conhecimentos. Então, a gente tem que ver, às vezes, que existem correlações. Interessante, como a própria Geisiane falou, a gente tem um grupo de pesquisa, isso aí deve gerar conexões que podem, daqui a pouco, gerar outras pesquisas. Não que não possa, daqui a pouco, cada pesquisa que está andando em paralelo, se conversar. Eu, no meu processo, hoje estou num pós-doc para aprimorar as minhas pesquisas, foi assim, foi quando a gente cria conexões e vai criando outras pesquisas, e quem quer entrar nessa vida de pesquisador, eu entrei um pouquinho mais tarde, tive uma experiência corporativa, hoje estou numa experiência acadêmica, a gente tem que fazer esse processo, e a gente, como pessoas, né, a gente aqui está numa ferramenta no ambiente digital, as pessoas elas têm uma força junta, e trazendo essa questão da cooperação, que eu estudo, e colaboração, que elas às vezes não esquecem um pouco. Então a gente pode estudar tanto o dark side, do lado das redes sociais ou das plataformas, ou questão de tensões que existem entre consumo e necessidades e desejos, ou daqui a pouco a gente pode estudar questões mais relacionadas a alopatias, como a própria Inajara falou dos jogos de aposta, ou como o Leonardo falou dos vídeos que levam para algumas questões interessantes, as pessoas acreditarem em tudo que vê nesses vídeos curtos de TikTok, por exemplo, ou dá para relacionar com o que a Geisiane
comentou, trazendo uma pesquisa mais tradicional, quantitativa de marketing, trazendo que a gente pode gerar algumas hipóteses. Então, a gente tem aqui um estudo indutivo, que é o estudo da Geisiane, saímos para um estudo mais experimental, que é do Leonardo, e um qualitativo etnográfico mais dedutivo, que é o caso da Inajara, junto com o Léo. Eu fiz um trabalho mais de revisão aqui, é um trabalho muito mais forte da Inajara, e o Léo, e o meu e o do Jefferson foi de revisão. Vocês todos estão de parabéns, vocês todos têm, eu acho, bons encaminhamentos aí para levarem isso adiante. Eu não sei se vocês têm mais alguns comentários de discussão que queiram falar. Eduardo, Leonardo, Inajara, Geisiane, quem mais está aqui? O Léo, que foi que participou também, o Léo Colares. Tem mais alguém que queira dar mais algum comentário, que queira apoiar, que queira comentar? Estamos abertos para isso. Não? Quero parabenizar, sobretudo, Geisiane, né, que na graduação já participa desse evento. Assim, eu não sei mensurar a oportunidade que você está vivendo agora, né? Muito importante, assim, orgulho disso. E siga em frente, vale a pena. Vale muito a pena seguir essa carreira. E uma sugestão é só trocar o termo redes sociais para plataformas de mídia ou plataformas de redes sociais, porque as redes sociais é um conceito da sociologia, né? E quando a gente usa a plataforma, aí entra num ambiente acadêmico e aí tem muito mais chance de publicação. É só fazer essa troca quando você for abrir mais os horizontes. Mas É, parabéns a todos os trabalhos ótimos, maravilhosos também. Eu estudo sobre também nesse ambiente de plataformas de mídia e sempre tem algo novo para a gente descobrir e mensurar. Então, parabéns a todos. parabéns a todos. Estão de acordo também. Eu não sei se tem mais alguma coisa. Todos já fizeram aqui no link aqui a avaliação da moderação, e minha e do Eduardo. Já clicaram ali. Gente, para mim está todo de acordo aqui. A gente acabou um pouquinho antes, mas não sei se pelo Eduardo, pela Geisiane, Najara, o Léo 1, o Léo 2, e eu, para mim, estou de acordo, fico à vontade de vocês aí. Ok? Beleza, tranquilo. Obrigadão, pessoal. Prazer conhecê-los. Obrigado a todos, um bom final de semana. Né? Quando a gente diz aqui no Sul, sextou. Não sei se no Paraná, Fortaleza falam isso em São Paulo, aqui já sextou. Apesar que eu ainda tenho que dar aula agora à noite. Então tá, gente, tá? Muito obrigado. E continue com seus estudos. Faça das palavras do Eduardo as minhas, tá? Continue. Se querem. O caminho, a jornada é árdua, mas ela é prazerosa depois. Tudo de bom aí para vocês. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada, bom final de semana. Bom fim de Tchau. semana. Bom final de Bom semana final a de semana, todos. todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.